Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma comitiva de autoridades brasileiras vai visitar a China entre os dias 26 e 31 de março. Entre os integrantes está o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A viagem promete ser uma das mais importantes agendas internacionais do ano. Afinal, a China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. O momento da visita também coincide com a reabertura do país asiático para o mundo, após o afrouxamento das regras de tolerância zero para a Covid-19. Qual a importância da relação comercial entre os dois países? Como o país asiático que se tornou potência global, e o papel do Brasil na disputa entre China e Estados Unidos. O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com um advogado especializado em Direito Econômico Internacional, Emanuel Pessoa. Muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Celso, é um prazer estar aqui com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tal. André, o presidente vai viajar no fim de semana para a visita ao maior parceiro comercial do Brasil. Olá, Celso, obrigado pelo convite. Tudo bem, doutor Emanuel? Olha, Celso, a viagem representa uma busca por ampliação das relações com o governo chinês. As autoridades devem tratar de temas que vão desde a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, questões comerciais e de governança e a promoção de produtos brasileiros no mercado chinês. A viagem do presidente Lula foi adiada em um dia, segundo o governo federal, por conta de uma leve pneumonia. A gente torce até para o presidente se recuperar prontamente. Lula embarcaria nesse sábado, agora vai para a China no domingo. Doutor Emanuel, a visita do presidente brasileiro à China é muito importante, afinal, esse é um destino valioso de uma fatia das exportações brasileiras, né? André, essa sua pergunta, ela realmente tem que ser respondida junto com a percepção de que a China não apenas é o nosso principal parceiro econômico, mas está caminhando a passos largos para se tornar a maior economia do planeta. Então, é muito importante que o Brasil, cada vez mais, se posicione como parceiro estratégico da China para a exportação dos nossos produtos e a diversificação da pauta, tentar exportar para a China produtos industrializados, porque o mundo inteiro está correndo para fazer isso. E cada vez mais o nosso agronegócio vai enfrentando concorrência na África. A gente tem que lembrar que os chineses estão comprando terra, investindo pesado em infraestrutura na África, em áreas com latitudes parecidas com a do Brasil, justamente para diversificar os lugares de onde eles importam comida. Então, se nós ficarmos parados, nós vamos ter, ao longo do tempo, uma perda relativa de espaço nas importações chinesas. Agora, para entender melhor a relação entre Brasil e China, é importante compreender a ascensão desse país como a segunda maior potência global, né? O que tornou o país asiático uma das economias de mais rápido crescimento no mundo? Aconteceram diferentes reformas, doutor? Celso, esse crescimento da China, para ser explicado, ele precisa ser compreendido o padrão de crescimento econômico, que é chamado padrão dos gansos voadores. Esse padrão do crescimento diz assim: um país ele se industrializa, ele fica rico e ele começa a produzir bens de maior valor agregado. E aí ele exporta as suas indústrias, a produção industrial de menor valor agregado, para outros países. Esses países vão cada vez mais produzindo esses produtos, acumulando riqueza e produzindo produtos com maior valor agregado. O que acontece no caso da China? Desde que o Deng Xiaoping se tornou o líder da China, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, a China experimentou um crescimento econômico mais rápido porque ele fez reformas que acabaram por permitir que a China alavancasse um mercado consumidor muito grande e mais ainda uma mão de obra muito barata. Isso também teve como auxílio, poucas pessoas pensam nessa causa, lá nos anos 80, uma guerra comercial entre Estados Unidos e Taiwan. Taiwan tinha um superávit comercial muito alto com os Estados Unidos. Isso começou a ser objeto de intensas discussões no governo americano. E aí Taiwan, para conseguir continuar mantendo as receitas, as empresas de Taiwan começaram a produzir na China. E aí as indústrias de Taiwan se deslocaram para a China e ajudaram a impulsionar ainda mais rápido o crescimento industrial da China. E a China, com o tempo, ela produzindo cada vez mais produtos industriais básicos, ela foi acumulando dinheiro, foi acumulando capital, foi acumulando expertise, foi fazendo investimentos na sua população em educação, e hoje a China ela consegue produzir e exportar bens de elevado valor agregado. Tanto é que uma parte das fábricas chinesas de bens de menor valor agregado já estão indo para o Vietnã, Camboja, Laos e outros países ali da Ásia. Doutor, a gente sabe que a América Latina e também os países da África têm como principal parceiro econômico o gigante asiático. Mas eu pergunto para o senhor, quem mais faz comércio com a China no mundo? Quais são as principais áreas e fontes de investimento do país? E como é que o Brasil vai fazer para exportar produtos de alto valor agregado e não só produtos do agronegócio? André, não há ninguém hoje que não faça comércio com a China. Para
praticamente todos os países do mundo ou tem a China como primeiro, segundo ou terceiro maior parceiro comercial. É simplesmente inevitável pelo gigantismo da população da China e pelo crescimento econômico acelerado. É que uma coisa que às vezes passa despercebido é que, por exemplo, os Estados Unidos têm uma dificuldade muito maior do que a China para crescer, porque os Estados Unidos, para crescerem, eles precisam do custo de destruir uma infraestrutura obsoleta e construir uma nova. Os chineses só têm o custo de construir uma nova infraestrutura. Então, eles têm mais agilidade hoje para crescer. Nesse ponto em particular, faz com que a China importe muitas matérias-primas. Daí que os países da América Latina e da África, que são basicamente no comércio internacional exportadores de commodities, têm uma relação praticamente carnal com a China, porque essas exportações são muito desejadas pela China e pelos países também, evidentemente, com a fonte de receita. Para a gente aumentar a exportação de produto industrializado, não é só chegar lá na China e fazer acordos. O que precisa ser feito é diminuir o custo Brasil. E diminuir o custo Brasil exigiria simplificar e racionalizar o nosso sistema tributário, que é simplesmente uma loucura, e isso teria que exigir do Estado brasileiro que ele se desinchasse, que ele se tornasse mais ágil, e a gente vê que esse governo, na verdade, defende o aumento do gasto público, então é difícil que isto ocorra, e é preciso também investimentos em logística, porque o custo Brasil hoje, ele é basicamente 3 fatores: a logística, que é péssima, o sistema tributário, que é tenebroso, e a baixa produtividade da nossa mão de obra, que exigiria investimentos efetivos em educação. Seria priorizar o ensino fundamental, o ensino técnico, o ensino médio, ao invés do ensino superior, porque hoje quase metade do orçamento federal com a educação é gasto com as universidades públicas. Fato é que nós precisamos melhorar a qualidade do ensino médio, do ensino básico e alavancar o ensino técnico. Tanto a Alemanha quanto a China, que são grandes potências exportadoras, são países que investem pesadamente no ensino técnico. Além da exportação, a China também tem tido um papel importante no investimento do Brasil. Afinal, há cada vez mais empresas chinesas aqui no país e todos esses investimentos podem auxiliar o Brasil no projeto de desenvolvimento e de ter uma economia diversificada. Há uma perspectiva aí da China começar a produzir aqui no Brasil componentes de semicondutores, componentes de alta tecnologia, não? Com toda certeza, inclusive, tem se visto, Celso, o deslocamento de parte da produção da China de semicondutores e de outros bens industriais sensíveis para o México, por conta de barreiras colocadas pelos americanos. Então, da mesma maneira que no passado países mais ricos mandaram suas indústrias para a China, hoje a China começa a enviar suas indústrias para outros países. E com esse acúmulo massivo de dinheiro que a China fez, de reservas, em função das exportações, lembrando que a China é a principal exportadora do mundo, a China hoje tem capitais que ela aplica em investimentos produtivos em outros países. Então, por exemplo, no Brasil, tem sido cada vez mais comum empresas chinesas disputando concorrências, licitações, principalmente na área de infraestrutura. E isso daí é natural, porque essas empresas chinesas com capital, elas ficam procurando oportunidades para aumentar ainda mais o seu capital. E se o Brasil souber explorar bem essa nova Guerra Fria, se posicionar de tal maneira que vai conseguir mais investimentos da China e dos Estados Unidos para alavancar o seu desenvolvimento interno. Doutor, além dos investimentos de um país no outro, na área da política internacional, Brasil e China estão presentes juntos em vários mecanismos internacionais. A gente lembra, por exemplo, que Brasil e China fazem parte do BRICS, que é o grupo que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Então, a minha pergunta é, como é que essa relação Brasil-China guia de alguma forma a política externa brasileira, principalmente nesse novo governo? O Brasil tem, ao se aliar à China nos BRICS, junto também com a Rússia, com a Índia, a África do Sul, o Brasil demonstrou uma inteligência muito grande do ponto de vista das relações internacionais. É que se embora 10 anos atrás, ao imaginar isso, ou 15 anos atrás, não parecesse uma jogada imediatamente inteligente, fato é que esses países têm uma tendência a se tornarem cada vez mais relevantes do ponto de vista econômico, principalmente a China e a Índia, e com isso vem um poder político, porque a gente sabe que junto da economia vem toda a outra parte, que é o país aumenta seus gastos em defesa, passa a ser mais atuante em fóruns internacionais. Então, uma vez que os Estados Unidos e a Europa Ocidental não souberam abrir espaços para as potências emergentes, foi realmente natural que o Brasil se aproximasse da China como a futura grande potência do mundo para alavancar a sua influência internacional. É óbvio que nós temos algumas diferenças culturais e algumas diferenças também de tradição política, já que o Brasil é uma democracia do tipo ocidental e a China é um país com características mais autoritárias, mas isso não impede se encontrar áreas de colaboração, como o
Banco de Desenvolvimento dos BRICS, a contestação de uma ordem política internacional monopolizada pelos Estados Unidos, um papel mais atuante na diplomacia brasileira, com a intenção, evidentemente, de estimular as nossas exportações, nosso fluxo de comércio, porque não faria sentido o Brasil querer interferir nos assuntos do mundo simplesmente pela interferência, mas sim com objetivos práticos. Então, rigorosamente, quando o Brasil faz essa aliança com a China, o Brasil mostra que ele está colocando os seus pés em duas canoas diferentes, mas não no sentido não saber o que escolher, mas de conseguir alavancar a disputa entre a China e os Estados Unidos por áreas de influência. Doutor Emanuel, a China já deu sinais de que não quer depender de poucos fornecedores para garantir a sua segurança e, por isso, busca ampliar a parceria de países com quem compra matérias-primas. Nesse sentido, o Brasil pode sofrer riscos? O Brasil vai sofrer riscos, não temos a menor dúvida de que é uma questão de tempo. Afinal de contas, os chineses têm o dinheiro para que os investimentos que eles têm feito na África, na produção de comida, passem realmente a dar frutos, consigam aumentar a produtividade, consigam ter um sistema logístico muito melhor do que o brasileiro, o que se alia a uma distância geográfica muito menor da África em relação à China. Então é uma questão de tempo, sim, para que a China, com esses investimentos em outros parceiros comerciais, passe a criar ali concorrentes significativos para o Brasil, que hoje não fazem parte de uma perspectiva de competição imediata. Então, vários países africanos deverão, nas próximas décadas, estar competindo, por exemplo, na exportação de soja, carne bovina, porco, frango, com o Brasil em direção não apenas à China, mas à Ásia como um todo. Doutor, o Brasil tenta se equilibrar em meio às divergências entre os dois principais parceiros comerciais, né, os Estados Unidos e a China. Em guerra comercial, acusações de espionagem, tratamento dado à Rússia na guerra contra a Ucrânia, são alguns capítulos dessa disputa entre as potências. Como é que é essa chamada Guerra Fria 2.0? Quando o Brasil ele tenta se equilibrar em relação à China e os Estados Unidos, o Brasil ele tenta dizer o seguinte: olha, eu percebo que existe uma disputa entre as duas principais potências do mundo. Os Estados Unidos e China deverão continuar por muito tempo sendo as duas principais potências do mundo. Claro, a Índia deve ascender, mas isso deve levar ainda algumas décadas para que a Índia realmente possa disputar primazia com a China e os Estados Unidos. Ao fazer isso, o Brasil ele tenta obter mais concessões, mais investimentos e mais vantagens dos dois países, por uma razão muito simples. Se você parar para considerar que a Europa Ocidental ela tem uma população cada vez mais envelhecida, a economia de lá ela cresce a passos muito lentos, você vai ter alguns países que, pelo seu tamanho da população, são países muito atrativos como zonas de influência e mercados potenciais para crescimento futuro, que tanto China quanto os Estados Unidos vão disputar cada vez mais. É o Brasil, é a Indonésia, você tem o Egito, a Nigéria, são países com populações muito grandes ou que ainda vão crescer bastante, como no caso da Nigéria, tem projeções explosivas demográficas para a Nigéria, e isso faz com que sejam mercados consumidores a serem explorados por essas potências. E isso daí é o que faz com que essa Guerra Fria 2.0 seja diferente. Aqui a disputa do domínio será econômica e irá ser cada vez mais acirrada. Doutor Emanuel, então a diplomacia ou o governo brasileiro precisa ter um equilíbrio, né, de relacionamento entre China e Estados Unidos, né? A diplomacia brasileira realmente deve se equilibrar sempre por uma razão muito simples. O fato de nós termos, por exemplo, um alinhamento cultural mais próximo com os Estados Unidos não deve ser justificativa porque nós abarquemos os interesses americanos como se fossem nossos interesses. Nós temos que defender os nossos interesses. E hoje, considerando que nós temos uma produção industrial muito abaixo do que deveríamos, considerando que a nossa produtividade técnica ela é ridiculamente abaixo do potencial brasileiro, não faz sentido nós não explorarmos o máximo de oportunidades possíveis e o máximo de parceiros comerciais possíveis. Então a gente tem que procurar cada vez mais exportar mais, principalmente produtos de valor agregado, e a melhor forma de fazer isso é nós irmos entrando nas cadeias globais de produção, que foi o que a China fez. E essa entrada nas cadeias globais de produção nos beneficia com tecnologia que vem de fora, que passa a ser incorporada pelo Brasil, e com exportações, que permite o acúmulo de dinheiro a ser investido em outras áreas. Doutor, ainda falando sobre a guerra na Ucrânia, os países ocidentais acusam Pequim de fornecer armas para o exército russo. As duas nações vão se aproximando nos últimos anos. A gente viu que mesmo após a condenação de Putin no Tribunal Internacional por crimes de guerra, Xi Jinping fez uma viagem a Moscou, mostrou solidariedade. O que está por trás dessa aliança, doutor? E uma vez que a Rússia foi sendo colocada como uma pária internacional, ela precisou encontrar mercados para exportar o seu petróleo e o seu gás natural. Se a Europa, que era a principal compradora, foi cortando as importações, a Rússia não ia ficar sem dinheiro. Então a Rússia encontrou, principalmente na China, a compradora do seu petróleo e também na Índia. E isso daí foi um grande problema por uma razão simples. Nós tivemos uma grande
de inflação de alimentos ano passado, em 2022, por conta do aumento dos preços de energia e das commodities no mercado internacional. E para piorar, a China conseguiu comprar da Rússia a preços super descontados o petróleo da Rússia, fazendo reservas estratégicas que vão acelerar ou baratear o desenvolvimento industrial da China. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especializado em Direito Econômico Internacional, Emanuel Pessoa. Muito obrigado, doutor. Celso, André, eu que agradeço, é sempre um prazer e estou às ordens. Um grande abraço. E agradeço a presença do repórter da Record TV, André Tal. Obrigado, André. Obrigado, Celso. Obrigado, doutor. Todos que nos acompanham, sempre um prazer participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denis Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio.